Off structure, Dr. Stone. Off structure. Dr. Stone, detach. You must detach. If you don't detach, that arm's gonna carry you too far. Listen to my voice. You need to focus. I'm losing vision. Ok, estamos de volta com o segundo bloco. Vocês viram que a gente abriu o bloco com um trechinho de um filme que foi ganhador do Oscar de 2013, que foi o filme Gravidade, com a Sandra Bullock, com o George Clooney, né? Você pode estar se pensando, porque é espacial, né? Ele quis colocar por causa disso. Não, não foi. Né? Nessa cena, o que acontece? Você tem aí... Bom, passa a bola para o Olavo. Por que eu mostrei esse filme, Olavo? Pelo problema do lixo espacial. Né? É um problema seríssimo que a gente enfrenta hoje. A quantidade de dejetos espaciais girando sem controle em torno do planeta. Quer dizer, não basta a gente jogar lixo no mar e ter lixo em toda parte, agora a gente já está mandando lixo para o céu. E não começou a mandar agora, isso desde o começo da era espacial. Então isso gera um volume de materiais sem controle que coloca em risco não só outros satélites em órbita, colocando em risco uma vida útil de um satélite milionário, como também em risco a vida dos próprios astronautas. Porque se eu lembro bem do filme, eu não vou contar para quem não viu, mas esse lixo fica girando em torno da Terra, numa órbita definida, é isso? Não, em várias órbitas. Ele está mais posicionado em torno da órbita baixa, que seria uma órbita muito utilizada por grandes satélites, por exemplo, de observação da Terra, de sensoramento remoto, e também é a órbita utilizada pelos nossos voos tripulados na Estação Espacial Internacional. Então, é uma órbita que sofre com um risco cada vez maior de colisão com esses objetos, e isso até gerou, por uma série de vezes, uma necessidade de reposicionamento da Estação Espacial Internacional em órbita para evitar o choque com um lixo espacial perigoso. Tá. E só precisa ser maior do que 1 centímetro de diâmetro. Mais do que 1 centímetro de diâmetro é capaz de perfurar toda a base de proteção da Estação Espacial Internacional. Eu tenho uma dúvida bem boba aqui. Primeiro que eu achava que esse lixo já era uma coisa maior, eu ia te perguntar isso. Quer dizer, pode ser uma coisa minúscula. Uma coisa minúscula. Uma peça que se desprenda de um satélite? Uma chave de fenda. Uma chave de fenda pode ser fatal. Tá, ela está girando a uma velocidade estonteante. 28 mil km por hora. Básico. 28 km por hora. Mas a estação espacial que está ali também não está girando? Tá, mas o problema é a posição e o momento em que esse objeto começa a rodar. Então, por conta disso, dependendo da altitude do objeto espacial, ele vai girar numa velocidade um pouquinho maior ou um pouquinho menor. E se ele encontrar com algum outro tipo de objeto, ele pode sofrer algum tipo de freio. Tá. Ao mesmo tempo, a Estação Espacial Internacional possui foguetes que permitem reposicionamento dela em situações limites. Para evitar o contato. E isso pode tirar a Estação Espacial de uma rota de colisão com um objeto e colocar em rota de colisão de outro. E aí? Porque aí a velocidade desses objetos não é necessariamente a mesma? Ela vai ter uma variação mínima. É importante levar em consideração que essa variação vai decorrer também do contato com o que sobra da atmosfera terrestre. A atmosfera terrestre, o grosso dela está próximo da Terra, até uns 20, 30 km de altitude. Mas a partir de 100 km ela se torna muito rarefeita, mas continua existindo. Mas a velocidade aumenta também, isso? Não, a questão é que quando o objeto colide com essas partículas de ar da atmosfera terrestre, ele vai sofrer um freio, vai se refrear. Sim. E isso vai alterar a sua trajetória, e é por conta disso que os objetos espaciais retornam para a Terra mais cedo ou mais tarde. Tá, quer dizer, eventualmente eles vão voltar, isso? Eventualmente vão voltar. Quer dizer que se estiver andando pela rua e achar uma chave de fenda, ela pode ter vindo do céu. É bem pouco provável que ela sobreviva, né? Mas a gente tem que levar em consideração que tem coisas muito grandes em órbita da Terra. Tá. Tem satélites do tamanho de ônibus. E esses satélites são os que sobrevivem à reentrada. E a gente tem um problema aqui no Brasil também. Nós estamos muito próximos de um centro de lançamento de objetos espaciais com muita atividade, que fica em Kourou, na Guiana Francesa, utilizado pela Agência Espacial Europeia. Lá, muitos foguetes são lançados durante o ano. E aqui no Brasil, por conta disso, a gente já encontrou vários objetos espaciais de grandes proporções. Até esse ano, um pedaço de fuselagem do foguete Ariane foi encontrado no Pará. Há 2 anos atrás, um tanque de hidrazina foi encontrado no Maranhão. Eu não vou nem perguntar o que é hidrazina. É um combustível muito tóxico. É esse que é o negócio. Sabe? Se estivesse cheio, pessoas entraram em contato com o combustível, manusearam o objeto, colocaram em risco a sua própria vida. Então, é importante levar em consideração esse problema.
para o Brasil. Porque nós temos lixo espacial em órbita. Muitos dos nossos satélites, a maioria deles, não tem mais nenhuma utilidade. Nós deixamos vestígios espaciais. Eu queria perguntar disso. Então tá, você lança um satélite, os primeiros que a gente lançou foi em que época? Não, a gente tem, na verdade, Qual é a vida útil de um A vida útil do satélite vai variar muito, certo? Por exemplo, os primeiros satélites que nós lançamos construídos no INPE, da série SCD, eles já foram lançados há mais de 20 anos e continuam tendo uma função residual. Tá. Agora, os satélites que nós lançamos com a China, do programa CIBERS, que hoje nenhum deles funciona, nós estamos planejando lançar outros nessa Bom, eles série. não funcionam, eles estão em torno da Terra. Isso, e eles têm uma vida útil pequena. Mas aí o que você faz? Deixa ele girando lá? Esse é o problema, ninguém se preocupa em retirar eles de órbita. Ah, tem tanto espaço, não é? É uma questão de risco. Às vezes é mais fácil quantificar o seguro por conta de qualquer tipo de acidente do que realmente retirar ele de órbita. Só que nós chegamos num momento crítico, que se fala de um efeito em cadeia, que é o que mostra no filme Gravidade, que se chama Síndrome Kessler, que foi calculado por um cientista da NASA já há muito tempo. Significa que, a partir de um determinado volume de lixo, esses pedacinhos começam a colidir uns com os outros, gerando uma nuvem de poluição. E essa nuvem de poluição somente cresce. E torna muito difícil que você consiga se desviar dela. Claro. E, ou varrê-la, vamos dizer assim. Existem já alguns estudos que colocam que nós estamos chegando num ponto em que essa síndrome de Kessler já começou a operar, pelo menos em algumas órbitas. E se nada for feito com relação à mitigação de produção, ou até nos próximos anos de começar a se retirar alguns dos maiores satélites, nós vamos realmente colocar em risco, vamos dizer assim, a viabilidade das atividades espaciais, pelo menos em algumas órbitas que hoje são muito concorridas. Aí, quando você fala em atividades espaciais, nós estamos falando aqui da questão da telecomunicação. Telecomunicação é importante levar em consideração o seguinte: existem diversos tipos de satélite de telecomunicações. Para televisão, geralmente se utiliza uma órbita mais alta, que é chamada geoestacionário, fica bem alto. Mas existe uma constelação de satélites para celular. E a gente já teve recentemente, alguns anos atrás, um satélite de uma companhia telefônica americana que foi destruído em contato com um satélite sem controle da antiga União Soviética. E colocou em risco toda a cobertura satelital de telefonia, um pedaço grande do território americano. Então, telecomunicações é um alvo, mas também sensoramento remoto, fotos da Terra, observações do território nacional. Então, assim, existem diversas utilidades possíveis num satélite. Esse lixo espacial acaba afetando todos os satélites que estão em utilidade hoje em dia. E isso gera uma preocupação estratégica, porque você pode perder um satélite necessário para a condução do teu país de uma maneira econômica, por exemplo, mas também de um ponto de vista comercial, porque você perde muito dinheiro em um segundo. Eu vou te interromper, a gente já chegou no fim do segundo bloco. Tá indo rápido. É um programa aqui que passa... Bom, no terceiro bloco a gente fala um pouco sobre a Ucrânia. Eu vou mostrar para vocês a relação entre direito espacial e a Ucrânia e o Brasil. Quer dizer, eu não vou mostrar nada, quem vai falar é o Olavo. Fica com a gente volta daqui a um minuto com Urbanidades.